Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus. Amado e queridos irmãos e irmãs, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra. Se você está conosco pela primeira vez, muito obrigado. Seja bem-vinda. Mas não se esqueça de escrever aí, para nos ajudar a divulgar a nossa pesquisa. Nós somos do grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma igreja, nem uma religião, e tampouco uma casa espírita. Mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Explicamos sempre por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque na nossa pesquisa, a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito, não tem separação. Então ninguém pode ser ecumênico se for preconceituoso, se separar, se ter separação. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Este é a missão, é o trabalho do Evangelho de Jesus. Nós estamos fazendo o estudo além da vida. Estamos pesquisando a obra de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele tem 13 obras psicografadas. E ele relata para nós as coisas, a vida, a vivência no mundo espiritual. Porque nós não temos uma vida só, não. Nós somos eternos. Nós somos imortais. Esta vida no corpo é material. O máximo é 100 anos. Morrendo, voltamos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Por isso, o nosso estudo, além da vida. Das 13 obras de André Luiz, nós começamos pelo Nosso Lar. É a primeira obra. Nosso Lar é uma cidade. A cidade espiritual. Ela fica a 50 quilômetros acima de Guanabara, do estado do Rio de Janeiro. Não é o céu, não, nem o paraíso, nem o lugar dos eleitos. É apenas uma cidade de transição. Nós já gravamos 37 vídeos. O último que nós gravamos é o desdobramento de André Luiz. Depois de 2 dias, aliás, 1 dia e 1 noite de trabalho, né? Porque ele dobrou o trabalho por necessidade da casa, né? Por emergência. Então ele recebeu a oportunidade, o merecimento de deitar para descansar, sair do corpo e ir para um mundo mais avançado, onde ele não pode ir, por causa da sua evolução. É o seguinte, os espíritos lá de cima podem nos visitar aqui embaixo, mas nós não podemos ir até lá, por causa a nossa matéria. Lá é um mundo mais avançado. A gente tem que ir evoluindo para chegar até lá. Como disse o nosso irmão Paulo, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da perfeição. Depois, no final do 3º dia de trabalho, né, que é o capítulo 38, terminou o dia de trabalho, ele teve uma surpresa.
o encarregado, né, o Tobias, chegou e disse: André, vamos até a minha casa para você conhecer a minha família, conhecer a minha casa. Ele ficou muito contente. Imagina você, minha irmã, meu irmão, chega no final de semana, né? O encarregado da firma, ou dono da firma, fala para você: vamos almoçar na minha casa domingo para conhecer minha família. Isso é uma honra, é um privilégio, não? Você não acha que é? André Luiz ficou muito contente e foi com ele. Quando chegou lá, tinha duas senhoras, uma de idade, né, já um pouco de idade, e uma mais ou menos, né, entre 45 e 50 anos. Ele apresentou a mais velha, disse: essa é a minha esposa, a Hilda. E essa aqui é a minha irmã, a nossa irmã. Esse é o nosso lar. Aí levou André Luiz até a biblioteca dele. André Luiz ficou encantado, porque ele sabia que André Luiz gosta de livros, é leitor de livros. Ele então mostra a vasta coletânea de livros. André Luiz ficou encantado com as encarnações, as encarnações do vídeo. A cadernação, né? Encadernação. O livro bastante sofisticado, maravilhoso, ele ficou encantado. Percebe, minha irmã, quando ele chegou na sala novamente, a nossa irmã percebe que a família é receptiva, né? Quando a visita chega, a família não sabe o que faz com a visita. A pessoa se sente muito bem num lugar desse, né? A Hilda, então, disse: agora venha, já que você viu o livro, agora venha ver o meu jardim. Hilda é jardineira, ela adora flores, gosta de flores. E lá, então, ela leva ele no jardim com alguns carramachão. Carramachão, aquele giral, né? Que eles fazem com madeira. Aí planta a trepadeira, né? Com bastante flor, e na sombra um banco, né, para a gente sentar, descansar, meditar, né? Aí fica sentado ali no banco, sentindo o cheiro das flores e o farfalhar do vento nos nossos cabelos, a brisa farfalhante, né? Respirando o ar puro, o perfume de variedade de flor. Tinha variedade, cada canteiro tinha uma espécie de flor. O carramachão com trepadeira que subia nas árvores, subia, envolvia o carramachão com a diversidade de cores de flores. André Luiz ficava encantado. Aí a nossa irmã Hilda chamou: venha, o almoço está preparado, a refeição, né? E ele então ali comeram aquele caldo que ele serve lá, aquele caldo revigorante, né? E quando estava sentado à mesa, né? Tobias disse a ele: André, eu vou contar o caso da minha família para você. Como diz, né? Eu vou te contar agora, para depois você não ficar sabendo por segundas bocas, porque a boca segunda, aquelas bocas que falam de segundo plano, são os fofoqueiros. Aqueles falam só maldade, né? Não compreende. Então, antes que as pessoas saibam, você é novo aqui no nosso lar, você precisa ficar sabendo disso. O que é o casamento aqui no nosso lar? Tem nada a ver com o casamento do plano físico. Aqui é o casamento do amor, da afinidade. A nossa irmã Hilda é a minha esposa, eu casei com ela, nós éramos amantes de várias existências, mas por algum motivo, alguma expiação, no nosso segundo filho, ela desencarnou ao dar à luz a ele. Aí eu fiquei só, fiquei desesperado. A nossa irmã Hilda, ela veio para o umbral, porque certamente não tinha religiosidade, não tinha uma moral cristã, né? E ele então ficou desesperado pela falta da esposa. E é isso, cuidado, minha irmã. Cuidado, por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Você tem que aprender a morrer também. Morrer na carne, porque a carne, a morte da carne é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Lembra que Francisco de Assis nos ensina, morrendo no corpo,
Nós nascemos para a vida eterna. Ele não se conformava com a sua esposa, deixou as crianças pequenas. Se é o segundo filho, com certeza o mais velho tinha 1 ano ou 2 anos. E ele então ficou desesperado e começou a chorar, a reclamar, não se conformava. Então este sofrimento chamou ela, puxou ela do umbral para dentro da sua casa. Esse é o problema, quando a família, nós já fizemos isso aqui, lembra daquele senhor, né, que o filho matou ele com a tenaz? Lembra? Ele é obsessor da família e a família é obsessor dele. A energia que a família lançava para ele, ele lançava para a família. Então ficava tudo no inferno criado pelas suas próprio pensamento. A minha irmã cuidava deles, cozinhava para ele, mas eu percebia que ela não gostava de criança. Tratava eles mal. Depois de algum tempo, eu encontrei a Luciana, casei-me com ela. Ela então passou a cuidar do meu filho como que fosse filho dela. A cuidar do jardim que estava abandonado. Lembra-me, aí semelhante à Cidrália, lá da história de Chico Xavier, né? Desde que a própria Maria, João de Deus, arrumou Cidrália para casar com o esposo dela. Para cuidar do filho dela que estava todo dispersado, tudo separado. Ela então foi, arrumou a Cidrália, casou com o ex-esposo dela e cuidou do filho, chamou o Chico para casa. Aí a casa se tornou-se um verdadeiro lar docilar. E ela então, quando voltou para casa, percebeu que tinha uma outra na sua cama, começou a obsidiar. Aquela senhora só ficava doente, nervosa, depressiva. Então, quando ela já estava quase para desencarnar, a avó dela veio até ela, sem que ela percebesse, chamou ela, filha, senta aqui, colocou ela no colo e começou a conversar com ela como que ela fosse uma criança. No tempo em que ela estava no planeta Terra, ela fazia, quando ela era criança, colocava ela no colo, acariciava ela, dava conselho para ela, filha, o que é que você está fazendo? Será que você não percebe? Esta mulher está cuidando do teu filho, coisa que você não pode fazer mais. Ela cuida igual a você. Até percebe o jardim, ela é uma verdadeira jardineira. Olha, o jardim seu que estava abandonado, olha como ela deixou lindo e maravilhoso. E você venha atrapalhar ela. Venha comigo. Você tem que voltar para casa, aprender. Ao dia que você tiver condição, você vem visitar o seu filho, vem visitar o seu esposo e não prejudica eles, porque você não pode ficar mais aqui, aqui não pertence mais a você. E foi aí então que ela trouxe a nossa irmã Hilda para o nosso lar, onde foi estudar e aprender. Tempos depois veio eu vim. E nós formamos uma família aqui. Logo, alguns anos, então veio a nossa irmã Luciana e formamos este lar maravilhoso, onde a paz e o amor. Percebe, minha irmã, no nosso lar não existe o ciúme, que é a falta de amor. O ciúme é ao contrário do amor. O ciúme é, como se diz assim, não é, estado de coma do amor. Então ele percebe, nós, André, conseguimos dominar o monstro do ciúme que destrói. Ciúme não é amor. Ciúme é egoísmo, é orgulho, é querer
ter posse de uma coisa que não é seu. Porque o filho, a esposa, não é nosso. São emprestados. Nós vivemos juntos para evoluir. E precisamos aproveitar isso. Aí André Luiz, então, aguçou uma curiosidade. Não, André Luiz, não é nada disso que você está pensando. Porque quando fala em casamento, a pessoa já pensa em sexo, né? O casamento, por afinidade, é o casamento do amor. Por isso que Jesus fala ao sacerdote: nunca vai separar o homem aquilo que Deus ajuntou. Aquele casamento de duas pessoas dentro do mesmo lar é o casamento de Deus, é o casamento do amor. Lá não tem nada de material. Lá é só físico, só espiritual. Aí André Luiz pergunta para e ela? Como é que fica na história? Aí ele explica. Explica o André Luiz. É o seguinte, ela reencarnou na Terra para ser a minha esposa, para me ajudar. Porque certamente alguma expiação que ela teve que para concretizar. O esposo ficou aqui, o seu parceiro. Agora ele já reencarnou lá em São Paulo. Daqui uns tempos, ela também vai reencarnar. E eles encontrarão lá e agora casarão. E vão fazer o lar deles. É assim que funciona a obra do universo. O amor, a fraternidade, ciúme, separação, preconceito é oposição ao Evangelho de Jesus. Quando Jesus pregava, um sacerdote aproximou dele e disse a ele: Moisés nos ordenou que desse a carta de divórcio. E tu, que disse na sua doutrina? O Senhor Jesus, então, disse a ele: Moisés lhe deu esta ordem, em caso de adultério, o cônjuge desse a carta de divórcio. Mas por causa do vosso mau coração, eu, porém, vos digo que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Os nossos irmãos religiosos, eles falam que Jesus falou do casamento. Vê como o casamento é abençoado por Deus? Não, nós não estamos dizendo que não é. Mas não é o casamento de Deus. Porque o sacerdote, o pastor, o juiz de paz que faz o casamento, ele não é Deus, ele é homem. É o casamento material. Casamento de contrato, é a mesma coisa que se fizesse um contrato numa contabilidade e assinasse, né? O casamento que Deus ajuntou, que Jesus fala, é o casamento do amor. Eu tenho uma história de um tio que casou, noivou, casou no cartório, na igreja, fez todos os dogmas. Um mês depois ele pegou a mulher, levou e entregou para o pai. Porque enquanto ele ia trabalhar, quando chegava ela estava no bar bebendo com os amigos, não cuidava da casa. Ele então pegou ela, levou para o pai e disse: aqui, sua filha não é o que eu pensei, antes só do que mal acompanhada. Alguns anos depois, ele foi numa casa de prostituição e encontrou uma jovem da mesma idade dele, que tinha o mesmo problema dele. Ele então convidou ela: vamos morar comigo, eu tenho casa, eu tenho tudo, saia daqui. Porque ela disse que não queria ficar ali, estava ali porque não tinha outro lugar para ir.
Ele então convidou ela, venha morar comigo, venha ser minha esposa. Eles viveram 50 anos, tiveram várias filhas, morreram velhinhos, 2. Quando ela desencarnou, ele se sentiu tão triste que 6 meses depois ele acompanhou ela, foi aonde ela seguiu ela. Isto é o casamento do amor. Pergunto a você, irmão religioso, que acha que a mulher que não é casada na igreja, no coisa, é impura. Agora pergunto para você, qual é o casamento puro, perfeito? Aquele que ele fez com todo o carinho, trabalhou, construiu casa, fez todos os dogmas da igreja, pagou tudo, porque é tudo pago, né? Na igreja é tudo pago. Pagou o cartório, pagou a igreja, fez tudo. E não deu certo. Aí ele foi, arrumou uma prostituta. Uma semelhante a Maria de Magdala. Percebe? Maria de Magdala era uma ex-prostituta. Os apóstolos não aceitou ela. Depois que Jesus voltou para o plano espiritual, não aceitou que ela acompanhasse eles. Porque ela é uma ex-prostituta e era mulher. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não foi aparecer, materializar primeiramente para João Evangelista, o seu discípulo amado, e nem para os outros apóstolos que estavam escondidos. Materializou para ela. A mulher prostituta, a ex-prostituta, a mulher que estava sendo desprezada pelos homens. Jesus provou para ela. Passou para ela a notícia mais importante da humanidade, que nós somos eternos, que a morte não existe, que aquilo que a igreja prega, que nós morremos, vamos dormir no túmulo, esperar Jesus voltar, é uma mentira da igreja. É uma das muitas mentiras da igreja que nós desmentimos. Não, a receita não é minha, não. Vai lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Morrendo o corpo vai para o pó porque é pó. Quando Paulo disse ao homem está ordenado morrer uma vez só, ele está dizendo ao corpo. Mas depois o juiz. Eclesiastes disse, o espírito volta para Deus que criou. Ninguém fica dormindo no túmulo não, viu, minha irmã? Nós, saindo do corpo, passamos para o mundo espiritual. O inferno ou o paraíso depende do que você é. Você que constrói agora. Portanto, tenha cuidado. Conheça o Evangelho. Conheça a verdade que ela te liberta. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Cuidado. O Senhor Jesus disse a Pedro. Pedro, não escuta os religiosos. Que os religiosos dizem, que o sacerdote diz não, porque eles são cegos, condutores de cego, ambos cairão no buraco. João Evangelista disse ao sacerdote, que a planta que o Pai não plantou, será arrancada até a raiz, atirada no fogo e queimado até virar cinza. Depois Jesus testifica, repete essa profecia, que a planta que o Pai não plantou será arrancada. Último livro, no 3º milênio, no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse, João escreve que no final do 3º milênio, todas as igrejas estão com as portas fechadas. Cuidado, pastor, cuidado, sacerdote, você que prega contra nós, contra a reencarnação. Eu acho que fosse você, cuidaria da tua igreja, porque quem vai fechar é a sua igreja. A sua igreja vai fechar. Não é profecia minha, não. Não é receita minha, irmão. Está escrito no livro da Bíblia. Você não acredita que está escrito na Bíblia? Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.